Outro destaque, porque o Ministério Público de São Paulo denunciou nesta quinta-feira 2 guardas civis metropolitanos da capital paulista e outros 2 ex-agentes que são investigados por participação em uma milícia que atuava na região da Cracolândia, região central. Eles são acusados de extorquir os comerciantes locais para oferecer segurança e também por vender armas e equipamentos para o PCC. Segundo o órgão, eles se aproveitaram da função de guardas civis para obter vantagens ilícitas. Esse caso foi trazido pelo Luiz Felipe Dávila no início do programa, ele trouxe essa informação e, de fato, dá para até, né, Dávila, para fazer uma comparação com a atuação das máfias italo-americanas em Nova York nos anos 50, 60, 70, só que naquela ocasião, quem extorquia os comerciantes dos muitos bairros de Nova York eram os mafiosos, né? Nesse caso, eram os guardas civis metropolitanos que, entendendo a dinâmica do crime, oferecia esse serviço de segurança para os comerciantes, muitas vezes saqueados por grupos de criminosos, enfim. Agora, resta saber se era uma jogada combinada com os criminosos ou não, se os guardas civis entenderam que ali havia uma oportunidade. Mas, enfim, há bons e maus profissionais em todas as áreas, né, Dávila? Com certeza, há bons e maus profissionais em todas as áreas, como na polícia, tem gente boa e gente ruim. Agora, o ponto é que esse tipo de atitude mafiosa só existe quando o Estado não está cumprindo a sua função, porque se tivesse bom policiamento local, não teria que cobrar taxa de proteção. A taxa de proteção é porque aquela é uma área absolutamente violenta, onde o tráfico domina, onde o crime organizado controla, e aí o comerciante ou fecha o negócio ou muda de bairro, ou ele é obrigado a pagar ali alguma taxa para que ele não seja todo dia assaltado ou que perca o seu negócio. Então, quantas empresas hoje fecharam no centro da cidade porque não aguentam mais o número de assaltos que são sempre que ocorrem no local. Então, o Brasil precisa entender o seguinte: nós, liberais, queremos menos Estado intervindo em lugares onde não deve se meter, como é o caso da economia, e cumprindo o seu papel em áreas fundamentais, como é a questão da segurança pública. Isso é um dever do Estado. É preciso manter ordem, inclusive para que tenha liberdade comercial. E isso não existe hoje no centro de São Paulo, principalmente nesse epicentro onde é a Cracolândia. Ali só existe crime, violência, drogado e extorsão. Pois é, quem é de São Paulo observa uma relação próxima entre comerciantes e policiais, guardas civis. Quem é proprietário de um bar, de uma padaria, gosta de receber os policiais e até oferece, como uma cortesia, um café, um pão na chapa, uma coxinha. É bom para aquele comerciante, para aquela região, ter um policiamento sempre presente por ali. E aí eles acabam agradando, oferecendo um café, um pão na chapa. Agora, isso é uma coisa. Agora, quando o servidor público acaba extorquindo, exigindo o pagamento de um valor para fazer o policiamento, isso é bem diferente, né, Mota? Claro, isso se aplica a todos os servidores de todos os poderes, é bom lembrar. O governo de São Paulo, o Ministério Público e as polícias paulistas estão fazendo um trabalho fantástico no combate à Cracolândia. É uma verdadeira aula de segurança pública para quem está prestando atenção. O caminho para lidar com a praga das drogas envolve 2 coisas: educação e repressão. Educação para impedir que outras pessoas entrem por essa estrada sem volta da dependência química. E repressão para tirar de circulação todo mundo que ganha dinheiro, que lucra com a dependência alheia. É asqueroso constatar o envolvimento de agentes de segurança nessas atividades, embora esse seja um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Esses agentes traidores merecem todo o rigor da lei. Infelizmente, trata-se da lei brasileira. O Brasil é o país da impunidade. Pois é, importante destacar esse que é um aspecto muito tratado pelos nossos comentaristas e também que é uma grande repercussão na nossa audiência. Você, Cristiano Beraldo,
as apurações que identificaram a participação de guardas civis metropolitanos nesse esquema de extorsão de comerciantes da região da Cracolândia. Possivelmente identificaram que era uma oportunidade, só que eles se corromperam e não fizeram isso como deveria. Talvez deveriam fazer uma sugestão ao chefe do batalhão para reforçar a segurança ali e não cobrar em paralelo por fora isso. Jamais, né? Pois é, eu não conheço os detalhes do caso, enfim, não sei quais são os elementos concretos da acusação, mas nós fazemos aqui, o Pingos, todos nós, um trabalho de alertar a importância da polícia, de alertar como é essencial que haja investimento nas polícias, nas forças policiais, aumentos de efetivos e por aí vai. Isso é praticamente um exercício diário nosso aqui. Então, quando a gente se depara com essa cena em que pessoas que deveriam estar atuando a favor da sociedade, em tese, se corromperam para faturar, para usar o poder que lhes foi conferido, para simplesmente colocar dinheiro no bolso, isso para mim é algo completamente inaceitável e por isso eu gostaria de fazer aqui uma proposta de emenda à PEC do Mota para que as penas para servidores públicos pegos nesses casos seja dobrada. Tem que haver uma punição maior, porque além do crime cometido, há a traição desses agentes públicos em relação à sociedade. É preciso dar o exemplo para que essas pessoas que aceitam atuar nas forças de segurança pública, mesmo nas condições que eles conhecem, não é que eles são surpreendidos por essas condições precárias que temos nas forças policiais. Eles sabem disso e mesmo assim, espero que tenhamos uma vasta maioria de pessoas vocacionadas que entram nessa área. Você vê pessoas que parece que já entram na estrutura da Guarda Municipal, da Polícia Civil, Polícia Militar, eventualmente Polícia Federal e por aí vai, simplesmente para poder fazer o mal feito, faturar pelo lado. Isso para mim é absolutamente repugnante, repugnante. Agora, temos que olhar duas coisas também para a gente considerar na nossa reflexão, Caniato. Primeiro, a realidade do centro de São Paulo, que é um dos centros de cidade no Brasil que estão absolutamente abandonados, ou melhor, dominados pelo crime. A gente vê isso no Rio de Janeiro, a gente vê isso em tantas cidades. Aliás, Mota, eu vejo aí o seu prefeito falar que o Reviver Centro do Rio foi um sucesso. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. É só você ir lá durante a noite para ver o que acontece no centro da cidade até hoje. Mas o fato é que o poder público deixou os centros que tem prédios históricos. Aliás, em São Paulo, a história da cidade começa ali. Tem coisas valiosíssimas para a nossa história que a gente devia preservar, completamente abandonado. E aí você tem essa falta de investimento na polícia que submete aos policiais, aqueles realmente comprometidos com a função que lhes foi confiada, que vivem tentando fazer bico, alguns até dirigindo Uber, porque simplesmente o salário é insuficiente para cobrir as despesas de alguém que lida com a lei, que é perseguido por bandidos, que se for abordado na rua é simplesmente assassinado de forma sumária. Então temos que olhar esses outros aspectos também para saber que precisa muita coisa ser feita por parte do poder público. Pela ordem, Roberto Mota aceita a sugestão do destaque do nobre Cristiano Beraldo? Eu quero fazer uma emenda na emenda dele. Eu acho que policiais que se envolverem com crime, pena dobrada. Criminosos que cometerem crimes contra policiais, pena dobrada. Aí eu tomo. De acordo? Fechado, claro. Você, o relator Luiz Felipe Dávila, vai colocar tudo isso no projeto, né? Porque o Mota é o autor. Você vai relatar e o Beraldo está na função aqui de parlamentar. E aí nós três vamos ter que trabalhar na articulação para aprovar. Essa é a parte mais difícil. Porque a bancada do Passa-a-Mão em Criminosos é sempre um lobby poderoso
que impede com que esses projetos saiam da gaveta do Congresso Nacional.